E aí, tudo bem? Como é que você tá? Se você tá vendo esse vídeo ou ouvindo esse áudio, é porque de alguma forma a nossa mensagem chegou até você. Então eu quero te pedir pra você se inscrever no nosso canal e também deixar a sua curtida nesse vídeo, porque isso nos ajuda a impulsionar a mensagem de Cristo. Agora a mensagem será liberada, que Deus te abençoe e a gente se vê por aí. Valeu! João 17,16 diz assim: eles não são do mundo como eu também não sou. E é isso, acabou. Eles não são do mundo como eu também não sou. Quando Pedro me convidou para trazer a palavra, e eu parei para pensar nesse tema, Jesus fora da caixa, a primeira coisa que me veio na mente foi: eu não conheço um Jesus que esteve dentro de uma caixa. Eu não conheço um Jesus que seguiu os dogmas e paradigmas na época, não porque era um rebelde, mas porque carregava uma verdade imutável. E é isso que faz a diferença nas nossas vidas, nos nossos dias. Carregar uma verdade imutável. Aquele que sabe a verdade que carrega, aquele que sabe quem o enviou, aquele que sabe as palavras que Deus declara a seu respeito, esse cara tem tudo para viver fora da caixa. E Jesus foi exatamente essa pessoa que viveu fora da caixa. Viveu fora da caixa por quê? Porque não fazia por si, mas olhava para o alto e falava: Pai, estou te vendo fazer. E aquilo que está acontecendo nos céus, eu sei que não só pode, como deve acontecer aqui. Então eu vou agir, eu vou pensar, eu vou andar dessa forma. Amém? Vocês conseguiram entender? Vocês concordam com isso? Jesus muito fora da caixa, velho. Jesus ia contra até a lei da física, ninguém nunca mais andou sobre as águas, o cara andou sobre as águas de boa, entendeu? Então, se esse não é um Jesus fora da caixa, se isso não é ser fora da caixa, eu de fato não sei o que é ser fora da caixa, e eu espero saber porque, né, aí já comecei errado, né? Mas tá bom, vamos lá. Então o meu desejo é que hoje a gente possa ter a percepção em nós também dessa verdade que deve ser imutável, para que a gente possa andar como Jesus, para que a gente possa andar como Jesus, esse Jesus fora da caixa. Mas isso só é possível se eu colocar dentro de mim, João 17,16, cara, eu não sou desse mundo. Então as coisas que vêm desse mundo contra mim, elas até dão uma balançada, mas se eu tenho a verdade dentro de mim, elas não vão me derrubar, elas não vão me fazer parar. Mas derrubaram, cara, Deus está aqui, ó, mão estendida, pronto para te ajudar, para te levantar novamente. Mas tenha essa convicção a partir de hoje, que assim como Jesus sabia, nós devemos saber que nós não somos desse mundo. E aquele que entende isso, ele vai viver algo em Deus muito mais rápido, muito maior. Porque se você ficar se preocupando com as coisas desse mundo, você vai levar muito tempo para alcançar as coisas que de fato importam, que são as coisas do reino de Deus. Amém? Gente, eu preciso tomar muita água porque está um pouquinho complicado aqui. E aí, para eu viver isso, um dos primeiros passos é eu entender que nada do que eu for conquistar, ou que eu já conquistei, ou que eu tenho, é a canção que a gente acabou de declarar aqui, é maior do que o valor que Cristo tem na minha vida, é maior do que o valor das coisas de Deus para mim. Mateus 6,33, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, se você quer sair da caixa que você vive hoje, se você quer viver coisas novas em Deus, cara, tá aí um dos primeiros pontos, uma das primeiras chaves. Não se preocupe com aquilo que você pode conquistar aqui, sabe, nesse mundo, mas sim com aquilo que vem dos céus para você. É isso que vai fazer a diferença, impactar o seu dia e a vida das pessoas ao seu redor. E a vida desse cristão fora da caixa, ela começa quando? Quando eu entendo que primeiramente a vida que eu vivo, eu não vivo nem para mim, eu vivo para Cristo. Aí, meu amigo, tu já começou a tomar um choque de realidade. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está tão cheio de nós, tão dentro da nossa própria caixa, tão fechados naquilo que eu preciso conquistar aqui, que não tem nem espaço para que Cristo entre e faça a diferença e a mudança em nós. Então, se for necessário,
Cara, derrama um perfume. Aquela mulher só tinha um perfume. Judas questionou: tá, e aí, cara, por que não vende isso e não dá para os pobres? Não é esse o objetivo, é derramar aos pés de Jesus, é mover o coração de Jesus. Se for necessário todas as canções do mundo, eu vou fazer. Por quê? Porque o que importa de verdade é mover o coração de Cristo. Amém? Vocês creem nisso? Então, primeiro passo aí primeiro não, né? Porque eu vou falar de passo, então não posso dizer que esse é o primeiro, né? Mais uma chavezinha aí, né? Para tu viver um pouco mais fora dessa tua caixa, dessa tua esfera, dessa estratosfera da terra, né? É entender que a vida que você vive não é mais para si. E aquilo que você faz não é somente para si, mas principalmente é em amor para com as outras pessoas. Devemos procurar primeiro amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, deixa de lado um pouquinho o teu ego, as tuas vontades, aquilo que talvez tu tenha planejado há tanto tempo para viver, aquilo que Deus tem planejado para você. Viva a vida conforme a vontade de Deus e não a sua, que eu te dou uma certeza, vai ser muito melhor do que tudo que tu poderia imaginar e projetar para ti. Feito? E aí, aqui é um exemplo de como que a gente pensa muito em nós e menos naquilo que Deus tem para nós. Enquanto eu escrevia essa mensagem, uma coisa que nenhum pregador, enfim, alguém que tenha que anunciar uma mensagem a alguém gostaria, é passar uma vergonha. E cara, se tu não escrever um esboço assim para uma mensagem, tu tem que ser muito dotado de habilidade, como o nosso bispo, por exemplo, que ele até escreve, mas não lê. Eu tô aqui, ó, passo o olhinho, entendeu? Aí tu lembra, aí tu engata primeiro e vai. Caraca, mano, os caras trouxeram o copo só do Pong, né? Vocês são crentes que não tem beer Pong, é só o Pong. Muito obrigado, viu, Gabi? Ô, louco, tô vendendo água daqui a pouco aí. Então, você precisa escrever. E aí a minha preocupação às vezes é comigo, é Deus, não me deixa passar vergonha. Deus, me dá uma mensagem, me dá uma palavra, Deus. Eu preciso levar algo para aquela galera, mas às vezes eu estou pedindo essa mensagem para quê? Para encher o meu ego, para tipo assim, cara, eu quero pregar uma mensagem legal. E para que depois as pessoas venham e falem, maneira essa mensagem, tocou aqui no meu coração, eu vou falar, é Deus, querido, mas lá no fundinho está aquele negócio tipo, tu sabe que está mexendo com o teu ego. Então a gente começa a pensar muito em nós, e menos naquilo que Deus tem para nós. E aí eu escrevi e reescrevi, eu escrevo tudo a caneta, geralmente, tá tudo escrito a caneta, não escrevo a lápis. Então se deu ruim, que até o dia de hoje, eu nunca tinha arrancado, até o dia de ontem, né, que eu escrevi a mensagem, eu nunca tinha arrancado uma folha, sabe, eu escrevo assim, corrido, vai vindo na cabeça, eu vou escrevendo, finalizo o show, é isso. Ontem eu arranquei umas 10 folhas, e não saía, até o quê? Até eu fazer a pergunta, que eu creio que todo mundo que vai falar a respeito de Deus, deve fazer para Ele. Deus, o que Tu tens para falar para essa galera? O que Tu tens para falar para a Tua igreja? Qual a mensagem que o Senhor quer que eu compartilhe? E aí, virou o jogo, e aí inverteu as coisas. Eu estou falando a respeito daquilo que Deus quer que eu faça, e não a respeito daquilo que eu quero fazer, para talvez impressionar, ou, glória a Deus, ou até usar o nome de Deus para dizer, não, nossa, Deus me usou. Mas a gente precisa quebrar o nosso ego, a nossa vaidade, para quê? Para que Deus venha. Sabe aquela canção antiga, que Ele cresça, eu diminua? É isso. É isso que faz a diferença. Então, se você quer viver fora da caixa, comece fazendo perguntas como essa. Deus, o que Tu tens para mim? E não, Deus, olha só, esse aqui é o meu plano, eu estou saindo para realizar. Meu Deus, o homem faz os seus planos, mas Deus é quem dá a última palavra. A palavra final sai da boca dele. Então para de se esforçar para tentar fazer aqui, ó, na força do teu braço. Sabe por quê? Porque não vai dar certo. Se der, irmão, tu vai ter uma dor de cabeça. Tu vai contra aquela palavra, a bênção do Senhor não acrescenta dores. E aí às vezes tu tá com a bênção todo lascado, e a culpa é de Deus. Não, é tu que não soube esperar, que não soube
fazer a pergunta correta: Deus, o que tu tens para mim? Deus, o que eu devo falar para a tua igreja? Deus, o que eu devo anunciar da tua parte para eles? E isso faz a total diferença na nossa vida. Amém? Ô, mano, esse copo tá cheião, hein? E aí, mas como acompanhar esse Jesus fora da caixa? E aí eu tinha falado dos passos, né? E por que eu disse que aquilo lá não era um passo? Porque senão eu já ia quebrar meus passinhos aqui, ó. Eu quero dar 3 passos para isso. A galera da mídia agradece, né? Quando tu determina bem, assim, tipo, eles ficam felizes. Então, vamos aos 3 passos para que isso aconteça, para que eu seja um pouco mais fora da caixa. E sendo fora da caixa, não é, nossa, sou legalzão, sou especial, não. É ser como Jesus é, como Jesus foi. Amém? Primeiro passo, já comentei um pouco, não sou desse mundo. Segundo passo, a minha obediência. E terceiro passo, a minha fé. Então vamos ao primeiro passo: entender que esse mundo não é capaz de nos transformar. Quando eu entendo isso, quando eu coloco dentro de mim aquilo que eu falei ali no começo, uma verdade imutável. Gente, a gente está vivendo uma sociedade em que o certo e errado ele tem se tornado relativo. E não, ele não é relativo. Aquilo que a Bíblia me diz que é certo e ponto final, não tem mais discussão. Não pode haver discussão. Não, mas aí eu acho que talvez, sabe, esse evangelho tem que ser atualizado. Olha aí como é que está o mundo hoje, as coisas não batem mais. Se não batem, querido, você que se adeque àquilo que Cristo tem. E é isso que vai transformar a nossa sociedade e as pessoas ao nosso redor. Não é a gente tentando se dobrar para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas. Nós devemos sim fazer um esforço para que pessoas ouçam mensagem. O que a gente traz aqui sempre, a gente sempre procura trazer uma linguagem adequada para falar para os jovens, no meu caso da Paloma, para os adolescentes. Gente, para adolescente, mano, olha, tu tem que estar muito atualizado, sabe? É tipo isso. Não que eu vá fazer disso algo que, nossa, se eu não souber uma dancinha do TikTok, eu não vou ganhar ninguém. Não. Mas eu vou brincar, eu vou trocar uma ideia com eles a respeito daquilo que está acontecendo, entendeu? Mas eu não vou fazer disso uma verdade. Nossa, eu só vou ganhar pessoas para o evangelho agora se eu for influenciador no TikTok, no Instagram, se eu me atualizar a minha mensagem, se eu não buscar ofender ninguém. Não, gente, o evangelho é ofensivo, mas é ofensivo para quem? Para quem quer ir contra ele. Então, se você não está disposto a ser ofendido, tá tudo bem, a gente te entende, sabe? A gente te ama. O nosso papel quanto cristãos é esse: é não permitir que o mundo faça a nossa cabeça. Mas isso só é possível quando a verdade da palavra de Deus entra no meu coração. O pastor Bartolomeu sempre fala uma frase, e cara, com o passar dos dias eu tenho visto o quanto isso é verdade. Salmo 119, versículo 130. A entrada das tuas palavras trazem luz ao meu entendimento, trazem revelação ao meu entendimento. Quase toda aula ele bate nisso. E sabe por que ele bate? Comecem a pensar nisso daqui para frente, no quanto Cristo entrando em vocês trazem luz para situações ao redor de vocês. No quanto mais profundo eu estou em Cristo, mais as coisas ao meu redor que continuam as mesmas, eu consigo enxergar com outros olhos. O que é isso? É a palavra de Deus entrando em mim, trazendo revelação. Nós precisamos abrir o nosso coração para que essa palavra entre em nós e nós possamos receber a revelação plena do evangelho sobre nós. E aí, quando eu recebo essa revelação, eu não estou mais disposto a negociar princípio algum, e o que é certo e pronto. Por quê? Porque a palavra me diz: não, mas olha só, tem isso aqui. Não fala comigo. A palavra diz, e tu está errado, e pronto, acabou. E é assim que vai ser, e é assim que deve ser. Porque se a gente permitir que o mundo seja um agente transformador para a nossa vida, cara, a gente está vivendo um evangelho mentiroso. E eu tenho certeza que essa não é a vontade de Deus para nós. Então tenham certeza daquilo que vocês carregam, daquilo que a palavra tem para nós, que o mundo ao nosso redor, sem dúvidas, vai tremer na base quando a gente chegar. Lá vem um matador de demônio, entendeu? Tem que ser assim, irmão.
Aquele ali, quando ele chega, irmão, meu Deus, o capeta corre, velho. É mais ou menos nessa base assim que a gente tem que andar. Então que nós possamos avançar nisso, não dispostos a dar o braço a torcer. Ah, cara, mas olha só, se eu não fizer isso daqui, sabe como é que começa a corrupção? É tipo assim, se eu não fizer isso daqui, eu vou perder o meu emprego. Então, tá bom, eu vou mentir dessa vez. Mas olha só, não me pede mais para mentir. E aí daqui a pouco o mundo chega para ti de novo e fala assim, mas olha aqui, tu já mentiu uma vez e deu tudo bem, deu tudo certo. Então faz o seguinte, dessa vez só mais uma mentirinha bem pequenininha assim, só fala que, sei lá, teu pai não está em casa. A gente é ensinado a mentir desde pequeno, né? Só fala que teu pai não está em casa, só fala que tal coisa. Só diz que tu já mandou o e-mail, tu nem mandou, mas daqui a pouco tu manda. Só diz que tal situação já está resolvida, sabe? E aí a gente vai se vendendo, a gente vai se amoldando ao padrão desse mundo. E é o que Romanos 12 nos indica não fazer. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas antes transformai-vos pela revelação do Evangelho em nós. Seria mais ou menos isso, e é isso que nós devemos fazer. Então eu não devo aceitar que o mundo entre em mim e seja capaz de me transformar, de forma alguma. Isso é inegociável, gente. Não existe mentira do bem, não existe meia verdade. É verdade ou é mentira, e pronto, acabou. Amém? Vamos viver assim a partir de hoje? E aí, a gente precisa entender já, né, como eu falei, a respeito disso, de nós não sermos desse mundo. Então, quando eu entendo que eu não sou desse mundo, eu preciso tomar posse de uma nova nacionalidade, sabe? Eu sou dos céus. A minha nacionalidade não é aqui. E aí, como que o brasileiro é difícil, né? Para entrar em outros países. Para eu entrar em outro país, para eu entrar nos Estados Unidos da América, sendo brasileiro, ou eu preciso ter um visto, seja do que for, e ele precisa estar em dia, ou eu dou a sorte de ter um green card, casar com alguém, enfim, eu dou um jeito, né? É dessas duas formas que eu tenho acesso. E aí, quando eu consigo isso, ou um visto, ou um green card, eu posso ir e voltar a hora que eu quiser, eu estou livre. Jesus, quando morreu naquela cruz por nós, Ele nos deu livre acesso a uma nova nação. Ele nos deu livre acesso a um novo reino. Eu tenho um green card para, cara, tá difícil, pai, me ajuda. Eu tenho essa passagem, cara, de ida, de volta, de permanência não, né? Segura mais um pouco para permanecer lá, né? Mas enfim, eu já posso ir construindo lá, nessa nova nacionalidade que eu ganhei. Qual que é o nosso erro? É não pegar isso com toda a força que eu tenho e fazer isso valer a pena. Se vocês ganhassem um green card hoje, eu tenho certeza que vocês ficariam muito felizes, mas nós já ganhamos um green card de uma nação, de um reino que é muito melhor do que eu pegar um avião e ir para outra nação aqui nesse mundo. Eu tenho acesso livre, nós temos o acesso livre ao reino de Deus. Gente, o quão sério é isso? Tem uma música, acho que é da Bethel, Touch of Heaven, entendeu? Toque dos céus. E aí, cara, na canção ele diz: eu estou desesperado, eu anseio por um toque dos céus. Um toque dos céus na nossa vida pode impactar toda a realidade ao nosso redor, pode transformar tudo. Quantas vezes vocês já pediram para que os céus impactassem vocês? Quantas vezes nós, como cristãos velhos, antigos, já aqui há muito tempo, ou novos, enfim, se tu é novo, aprende isso, pede, a partir de hoje, todos os dias se necessário, um toque do céu sobre a sua vida, porque é o reino de Deus que vai alterar as situações ao nosso redor. Então eu passo tanto trabalho, por quê? Porque eu tenho esse livre acesso, mas eu nunca abri a minha boca para acessar isso, para viver como se de fato eu fosse. Eu sou do reino, eu não sou desse mundo, e eles também não. Então, gente, vamos viver como alguém que não é desse mundo, mas que é de uma nação, de um reino muito mais poderoso, muito mais qualificado do que qualquer outro nessa terra. Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o rei dos exércitos. É dele, é por Ele, é para Ele. Amém? Então, o problema de fato é que eu estou muito preocupado com o que eu preciso resolver no meu mundo natural e pouco, zero ou quase nada preocupado com o que o reino dos céus tem para fazer através da minha vida. Exercício
para vocês, façam isso durante os dias de vocês, em todos os locais que vocês forem, e vejam a glória de Deus invadindo aquele lugar. Chega num lugar, pisa num lugar e fala: Pai, o que tu tens para fazer nesse lugar? Pai, o que tu tens para fazer na vida dessa pessoa? Sabe uma pessoa que eu amo? Atendente de mercado, caixa. Cara, geralmente eu troco uma ideia com elas, sabe? E se eu não tenho a oportunidade de orar por alguém ali naquele momento, porque sei lá, às vezes constrange a pessoa, enfim, seja o que for, eu no mínimo libero uma palavra de bênção sobre a vida dela. Por quê? Porque eu entendi o impacto do reino de Deus em mim, e eu sei que esse reino de Deus que habita em mim quer impactar as pessoas ao nosso redor. Mas a gente anda por aí como se fosse um bolo de carne ambulante e não quer saber daquilo que o reino de Deus tem para fazer no nosso reino, sabe? Isso está errado. Levem isso como um exercício a partir de hoje. Acordei hoje, Deus, quem tu quer tocar hoje? Deus, a vida de quem tu quer impactar hoje? Por quê? Porque tem pessoas morrendo ao nosso lado e a gente não está nem aí. O que a gente faz às vezes? Dá dinheiro. Mano, dinheiro não muda a vida de ninguém, cara. Tem um exemplo claro de que dinheiro não muda a vida de ninguém, né? Eu tenho meus negócios, enfim, geralmente alguém vem me pedir um conselho. Cara, como que eu começo um negócio? Eu sempre digo duas coisas: tenha muita vontade, porque se tu tiver muita vontade, tu vai dar um jeito de conseguir o dinheiro. Agora, se tu tiver dinheiro e não tiver vontade nenhuma, não vai mudar de nada. Tu vai jogar o teu dinheiro fora, mas não vai fazer o negócio acontecer. Com o reino de Deus é assim: se tu tiver muita vontade, mas tu não tiver os dons, tu vai atrás, tu vai pedir, porque é de graça, e aí tu vai orar e tu vai receber. Agora tem gente cheia de dons, cheia de talento, cheia de capacidades e enterrando tudo. Nós aqui estamos toda semana recebendo uma palavra, ou seja, estamos sendo capacitados, mas estamos cheios de dinheiro e com pouca vontade de impactar a vida de outras pessoas. Chega disso, a partir de hoje. Deus nos coloca em locais, em lugares estratégicos, para quê? Para que mais e mais pessoas conheçam o poder dele. Então eu estou preocupado com o quê? Com o meu ego, com o meu cargo, com a minha vida, com aquilo que eu tenho que fazer, e nada preocupado. Trabalho no mesmo lugar há 1 ano, 2 anos, 6 meses, e eu nunca perguntei o que Deus tem para fazer naquele lugar. Gente, está errado. Está errado de uma forma absurda. Então façam esse exercício e vocês vão ver as pessoas ao redor de vocês sendo impactadas e tocadas pelo reino de Deus. Quer um exemplo claro disso? Vocês têm vergonha de orar por alguém? Tem ou não tem? Tem. Quem tem? Levanta a mão, gente. Vergonha até de levantar a mão. Tem vergonha? Dá vergonha mesmo. É meio constrangedor às vezes. Beleza, e aí eu não oro muitas vezes com a desculpa de que, cara, e se eu orar por ele e ele não for curado? Vou enfiar minha cara onde? Eu duvido que você... Galera do resgate, que vai no resgate, tu vai orar por alguém, o que tu tá? Não, cara, puta, uma dor nas costas, tu já vai orar meio... Ixi, irmão, o negócio é o seguinte, não sei se vai dar não. Então já mete uma desculpa: não, irmão, Deus é Deus e Ele faz, mas se eu orar e Ele não fizer também, fica suave, daqui a pouco Ele faz. Sabe, a gente já vai meio que duvidando, meio que sentindo a nossa incapacidade. Mas eu vou te dizer uma coisa: se tu não orar por ninguém, ninguém vai ser curado. Vocês entenderam isso? Às vezes eu tenho vergonha e eu não faço, porque se eu fizer, vai que não dá certo. Mas gente, se tu não fizer, já não deu certo. Então deixa isso de lado e comecem a partir de hoje, de no mínimo, declarar sobre a vida das pessoas ao redor de vocês bênção e vida. Usem a boquinha de vocês para falar: cara, que Deus te abençoe. Sabe, às vezes eu chego assim, eu olho para a cara da pessoa no mercado, ela está com a cara de cansaço, eu falo: cara, que Deus renove as tuas forças para ficar nesse lugar. É o mínimo. Pode mudar, pode não mudar. Se ela tiver fé, eu tenho certeza que Deus vai agir. E mesmo se ela não tiver, no mínimo, a minha parte eu fiz. E isso que deve ser relevante para nós, fazer a nossa parte. Amém? E aí, né? Viver de fato, buscando viver o reino de Deus, orar pelos enfermos, abençoar as pessoas. E aí, como eu já falei da Assembleia, né? Deixa Deus te usar, vaso. Deixa. Dá liberdade para isso, que eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar. Amém? 9h20 já. Segundo, obediência. Romanos 10:17. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Mas não só ouvir, ouvir e obedecer, e pôr em prática. Obedecer a Deus. O bispo ainda esses dias brincou com o alfabeto.
Da galera é ABDC, do crente é OBDC, sabe? Piada meio de velho, show de bola, né? Mas é exatamente isso que nós devemos fazer. Obedecer à vontade de Deus. E deixa eu te dizer que se tu obedecer à vontade de Deus, tu não vai perder nada. Agora, se tu não obedecer, irmão, tu tá botando muitas coisas em risco. Obedecer, cara, é como aprender a dirigir um carro. Tu vai aprender a dirigir um carro, ou tu tem alguém te instruindo, ou tu tem um instrutor pago para isso, que pensa numa pessoa que tem que ser bem paga, porque não é fácil ensinar uma galera a dirigir, né, cara? E aí vai lá, a obediência é como aprender a dirigir um carro. Por quê? Porque tem uma pessoa do teu lado te falando assim, ó, ele tá te falando o que tu tem que fazer. Bom dia, meu amigo, entra no carro, liga, cintinho, retrovisor, coisa arada, passou o cinto. Tu vai fazer o seguinte, ligou, engata a primeira, solta a embreagem bem devagarzinho e vem acelerando. A primeira coisa que tu faz, ai meu Deus, tu já solta, já dá aquele soco, o carro já morre, já entra em choque, eu nunca me esqueço, a primeira vez que eu fui dirigir, cara, eu tinha 12 para 13 anos, meu pai foi me ensinar a dirigir, eu morava lá no Santa Regina, eu enfiei o carro dentro de um mato, eu falei, pai, eu não vou aprender a dirigir, eu nunca mais quero dirigir o carro. Naquele mesmo mês, eu acho que eu aprendi a dirigir. Mas, por que isso? Porque a obediência, ela deve estar nos mínimos detalhes. O cara que está do teu lado, a pessoa que está do teu lado, ela está te falando, solta devagar, e vem acelerando. Aí entra a prática e tudo mais. Mas se tu ouvir bem, e não se desesperar com a situação, com o caos que está acontecendo no trânsito ao teu redor, se tu ouvir a pessoa que está te falando, vai dar certo. Então, às vezes a gente é teimoso, né? A gente solta de uma vez, o carro morre e tu ainda fica bravo. A culpa ainda é de Deus, a culpa ainda é do instrutor. Cara, mas tu falou para fazer, eu fiz, por que deu errado? Não é dele não, a culpa é tua. Calma, ouve mais um pouco, esteja atento aos mínimos detalhes. E se você ouvir a Deus nos mínimos detalhes, eu tenho certeza que muitas bênçãos virão sobre você. Se em tudo você obedecer ao Senhor, você não vai perder nada. Se atentem bem, que eu estou falando tanto mínimos detalhes. Vamos lá para o Velho Testamento. Moisés. Qual que era a missão de Moisés? Tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Certo? Certo? Show de bola? Pô, ninguém, nem na Record você viu Moisés, cara. Era isso. Nasceu para ser o libertador do povo. E foi. E libertou o povo. Ele tinha que levar esse povo para onde? Terra prometida, Canaã, certo? Era isso que ele tinha que fazer. O cara nasceu para tirar o povo, levar para Canaã, para a terra prometida. Ele nasceu para isso. E ele fez até onde? Até tirar o povo. Mas vocês sabem por que Moisés não entrou? Quem é que sabe? Levanta a mão. Olha. Ó. Amém, irmão. Caleb e Josué. Também. Vamos lá. Números. Capítulo 20. Versículo 11 e 13. Números 20, 11 e 13. Eu vou ler para vocês. Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com a vara e jorrou a água. E a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Essas foram as... Não, é só o 11 e 12 mesmo. Então, olha só. Moisés ergueu e bateu na rocha, e da rocha saiu água, e porque ele bateu na rocha, ele não entrou. Mas por que isso? Vocês viram que eu estava falando dos mínimos detalhes? Gente, é os mínimos detalhes. Para Deus é muito importante. Sabe aquilo que tu já ouviu de Deus que tu tem que fazer e não faz sentido nenhum que tu faça? Faz. Mas não, faz. Só vai e faz. Moisés ele nasceu para tirar o povo, levar para a terra, entrar junto com eles. Ele não entrou, por quê? Porque não obedeceu aos mínimos detalhes. Lá em Êxodo 17, o povo no deserto já tinha reclamado da mesma coisa. Moisés, tu nos tirou do Egito para morrer de sede.
Aí Deus falou para ele o seguinte: pega o teu cajado e bate na rocha, fere a rocha e dela vai sair água, e o povo vai beber. Moisés foi lá e fez isso. Da segunda vez, Deus não falou para Moisés bater. Deus mandou ele reunir o povo e na frente do povo falar com a rocha, mínimos detalhes. Moisés se apegou naquilo que já tinha dado certo, e ao invés de falar, ele bateu, e saiu água, e deu certo. Mas aquilo que ele nasceu para fazer, ele não conseguiu concluir, porque ele não foi obediente até o final. Porque aquilo que ele fez uma vez, lá em Êxodo 17, já tinha dado certo. Para que eu vou fazer algo novo? Por mais que seja Deus que está mandando, se eu já sei como é que faz. Olha o meu ego, olha a minha vontade, olha, eu sei fazer, deixa para mim que eu resolvo. Mata no peito e sai jogando, chuta para fora. Foi isso que ele fez. Entendeu, gente? Então assim, obedeçam e estejam atentos aos pedidos de Deus nos mínimos detalhes. É isso que Ele quer de nós, uma obediência plena, completa. Eu entrego tudo, e tudo é tudo. Não é tipo assim, eu vou fazer até aqui, aí eu não sei se vai dar certo, então vou fazer de outro jeito. Não, se Deus mandou, vai dar certo. Ele sustenta aquilo que Ele fala, nós é que falhamos, mas para Ele vai até o final naquilo que Ele diz. Não é filho do homem para que minta e também não se arrepende. Eu me arrependo, eu minto, eu duvido, Ele não. Então se Deus te mandar falar com a rocha, fale. Se Deus te mandar bater na rocha, bata, mas esteja muito atento ao que Ele fala, muito. Peça para Deus detalhes. Olha só, a arca de Noé, por exemplo, cara, Deus descreveu tudo que tinha para fazer, Noé fez exatamente igual, deu certo. É isso. E vê se ele questionou, lê depois a história lá, vê se ele questionou uma vez, falou: Deus, mas não sei se desse jeito, olha o tamanho dessa madeira, como é que eu vou carregar? Não, cara, não tem choro, não tem dúvida, vá e faça, amém? Obedeça. E o terceiro ponto, gente, para nós corrermos para o final, a fé. Para falar sobre fé, clássico, Hebreus, capítulo 11, a definição exata daquilo que deve ser a fé para nós. Hebreus 11, capítulo 11, né? É 11, capítulo 11, versículo do 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam um bom testemunho. Agora olha isso aqui, que poderoso que é esse versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Meu Deus, que leitura incrível. Se eu não quisesse nem pregar, subir aqui, ler Hebreus 11, 1 ao 3, falar: gente, Deus abençoe você, abençoe sua vida, vá em paz, coisa arada, estava feito. Por quê? Porque é isso, nós precisamos entender que aquilo que existe não foi feito daquilo que é matéria, mas sim da palavra. No início, Deus estava com Ele, Ele era o verbo, Ele era a palavra, e Ele não era, Ele ainda é a palavra. Qual que é o nosso engano, qual que é o nosso erro? Não declarar essa palavra. Eu me lembro, né, como se fosse muito distante. Essa semana, quinta-feira, os adolescentes estavam lá em casa. Cara, adolescente é cheio de dúvidas, cheio de perguntas, né? E aí eles me olharam e falaram assim, às vezes minha mãe manda eu orar, e aí eu oro assim, porque eles oram desse jeito. E aí eu falo: Deus, abençoe esse alimento, não sei o que, minha vida e tal, em nome de Jesus. Mas eu não sei por que eu falo em nome de Jesus. E às vezes a gente age exatamente dessa forma. Eu até falo em nome de Jesus, mas por que eu falo em nome de Jesus? Gente, nós falamos e devemos falar em nome de Jesus por um motivo muito claro. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Está difícil, declare o nome de Jesus. A situação parece impossível, declare o nome de Jesus sobre aquilo. Por quê? Porque o nome de Jesus tem poder para mudar. No começo nada existia, Ele era a palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Gente, a palavra é falar, é declarar daquilo que eu creio.
Sabe por quê? Porque lá fora eles estão o tempo todo cheios de certezas e eles não se cansam de falar do que eles pensam. Por quê? Porque eles têm certeza e convicção das palavras que eles têm dito. Mas nós temos um nome que está acima de todo o nome. Nós temos uma palavra que é extremamente poderosa, mas temos guardado para nós. Está errado. Fale mais do nome de Jesus. Não fale em vão, mas fale sem dúvidas de que acontecerá. Fale com convicção de que aquilo que você não vê hoje vai acontecer. A gente não pode só ter fé na fé. Fé na fé é tipo assim, não, eu creio que tal coisa vai acontecer. Não, eu tenho fé que isso vai acontecer. Eu sei que isso vai acontecer, mas vai acontecer por quê? Deus nem mandou tu fazer, tu está fazendo e tu está dizendo que tem fé que vai acontecer. Uma coisa que eu falo para os adolescentes sempre também, todo mundo, se vocês pegarem, eu ouço muito rap e trap, eu ouço direto porque eu me criei ouvindo isso, então eu gosto de acompanhar, ver o que está acontecendo, é referência de moda, enfim, e aí eu estou sempre pesquisando a respeito disso. E cara, se tu pegar quase todas as músicas, eles falam de tudo que é porcaria, droga, pornografia, sexo, os clipes é a mesma coisa, mas o que eles encaixam no meio disso? Deus guarde meus irmãos. Sabe? Eles usam tudo o que não presta, mas uma coisa, até eles temem, né? O nome de Deus. Porque peço ao meu Deus que proteja meus aliados. Não vou cantar não, mas seja. Vocês sabem, né? Pô, Zé, essa vida é boa, né? Vida muito abençoada, né? Então, eles têm visto isso, que o nome de Deus tem poder. Eu vou dar um exemplo claro de uma coisa que me impactou muito. Eu vou desabafar aqui um pouquinho também. Eu ouço muito rap, trap, como eu falei, e cara, o trap gospel é muito difícil de acompanhar. Os caras fazem música de crente para quem é crente, e aí fica lá, Jesus, não sei o que, não sei o que, não tem muito sentido. E aí esses dias, um moleque que fala só dessa desgraça aí, que o mundo prega, veio e ensinou para os caras como é que se faz trap. O nome dele é Oruan, ouçam depois a música, Terra Prometida. Ele fez um som gospel que impactou. No segundo dia já tinha tipo milhões e milhões e milhões de visualizações. Mas por quê? Ele entendeu que o nome de Jesus tem poder e ele usou esse nome em favor dele. E até o mundo está usando o nome de Jesus a seu favor. Mas nós que sabemos ou deveríamos saber que esse nome de fato tem poder, não usamos. Aí fica difícil de vencer. Aí fica difícil de impactar as pessoas. Aí fica difícil de transformar a vida de alguém, porque o nome que deveria fazer todo sentido e transformar toda a realidade ao meu redor não tem sido usado. Eu uso para quê? Aí, ainda falando dos adolescentes, sabe? Aí eles criam um mantra porque vêm os pais. Então quando que tu tem que orar? Eu tenho que orar de manhã quando eu acordo, eu tenho que orar pelo almoço, porque senão capaz de eu me engasgar, e aí se eu me engasgar é porque eu não orei, se eu morrer então aí já era, não orei, estou em pecado, aí foi tudo, né? E aí antes de dormir eu agradeço. E aí isso vira um mantra para a nossa vida. Mas Jesus, o reino de Deus, não quer que você chegue a Ele somente próximos a esses horários. É estar o tempo todo aqui, ó. E aí Deus, estou andando na rua, nem vou comer nada, mano. Não, tira isso da tua cabeça. Ora no teu almoço, é show de bola. É bom. Não vai te matar, mas assim, ó, o que vai transformar a tua vida é o teu relacionamento com Deus. É intimidade. É estar disposto, disponível para Cristo o tempo inteiro. Estou online, Deus, fala comigo, estou online, quero receber. E aí quando eu entender isso, eu vou passar a entender o quão poderoso é o nome dele. Porque na minha boca e nos meus pensamentos durante o meu dia, eu estou em contato com ele. Então estando em contato com ele, o que vai sair é aquilo que ele está me passando aqui na hora. A gente precisa passar a buscar o que o reino de Deus tem para nós, ao ponto de ouvir o que está acontecendo lá em cima. Grandes canções são escritas assim. Esse dia eu estava ouvindo um podcast do... Como que é o nome daquele cara que canta? Pelo Senhor, marchamos. Asaf Borba. E aí ele falou uma coisa que eu ainda comentei com o Cunha, que eu achei muito legal. Ele disse que um dia ele estava indo para um congresso e falou, Deus, eu preciso de algo novo. Eu preciso de uma canção nova. A galera já está cansada de ouvir a mesma coisa. E aí ele disse que estava lá no pianinho dele e tal. E daqui a pouco ele começou a ouvir um som e cantarolar aquele som. E qual que foi a certeza dele? Cara, aquele som estava sendo cantado nos céus. E Deus me permitiu ouvir aquilo.
E eu creio fielmente que isso é uma verdade. Eu creio fielmente que isso deve ser uma verdade nas nossas vidas. Procurar ouvir aquilo que os céus têm declarado. E sabe uma coisa que eles declaram muito? Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Santo é o seu nome. Então está difícil às vezes, por quê? Porque a gente não tem essa disposição para declarar isso, para avançar com fé e convicção de que nós venceremos esse mundo. Tem de bom ânimo. O mundo vai bater, as coisas vão chegar, mas tem de bom ânimo. O que é esse bom ânimo? É eu olhar com fé para as coisas, de que, cara, está difícil, não é uma realidade, mas em nome de Jesus será uma realidade. E é isso que faz a diferença. E aí, não é só declarar também, declara e vai trabalhar. Não é tipo assim, não, vou conseguir um trabalho, mas amanhã eu vou acordar umas 10h30, cansadão, e aí eu tenho fé que vai dar certo, né? Vou deixar uns 2, 3 currículos com a minha cara amassada de sono, e vai dar certo. Não, gente, fé é declarar, mas é estar pedindo essa conexão dos céus, para que quando a mensagem dos céus descer, eu possa agir na mesma hora. O Jesus fora da caixa, para mim, é esse Jesus que fazia a vontade do Pai, sem questionar, sem duvidar. Quando seremos fora da caixa? Quando ouvirmos a vontade de Deus e agirmos sem duvidar, tendo fé. Por quê? Porque pela fé os antigos alcançaram um bom testemunho. É pela fé que nós conquistamos as coisas em Deus. Então, gente, exercitem isso, ouvindo a palavra de Deus, mas pondo essa palavra que vocês ouvem em prática. Pensem nesses 3 passos. Eu preciso entender, primeiramente, que eu não sou desse mundo. Então as coisas desse mundo, elas podem até me balançar, mas maior é aquele que está comigo. Maior é aquele que está em nós. Está difícil? Eu declaro o nome de Jesus. Por quê? Porque o nome de Jesus tem poder. Então obedeça, no segundo passo, a Deus. Mínimos detalhes, pensem nisso, mínimos detalhes. Pode não fazer sentido, faça. Se Deus mandou, vá até o final. Mas esteja sempre ouvindo aquilo que os céus têm a dizer. Porque se nós não ouvirmos, se Abraão não tivesse ouvido, ele teria matado Isaac. Mas ele foi conversando e ouvindo até o final. Pai, onde está o cordeiro? Deus proverá. Amarrou o menino. Pá, vou dar-lhe. Não. Deus veio. Ouviu até o final. É isso que faz a diferença nas nossas vidas. Ouvir até o final a palavra de Deus. Buscar intimidade, para que no meio do caminho recebi uma palavra. Estou indo, vai pela palavra de Deus. Até onde eu vou na palavra de Deus? Até Ele dar uma nova. Então às vezes tu está aí desesperado. Cara, Deus me deu uma palavra, eu estou andando, mas parece que não faz sentido, eu vou mudar de rota. Não muda. Se Deus não deu uma palavra, não muda, permaneça na palavra que Ele te deu, até que Ele venha, interceda e dê uma nova, amém? Terceiro passo, para viver tudo isso, gente, tem que ter muita fé, olha, para viver o Evangelho tem que ser meio biruto, pichuruco, entendeu? Tem que ser. Então sejam essas pessoas. Sigam esses passos, façam os exercícios que eu comentei com vocês, que eu tenho certeza que vai impactar, mudar a vida de vocês e a vida das pessoas ao redor de vocês.